Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que muda completamente a forma como a gente enxerga a fé. E talvez mude também a forma como você enxerga. Porque existe uma diferença muito grande entre acreditar quando tudo está dando certo e permanecer acreditando quando tudo já desmoronou. Porque nem todo cenário difícil é derrota. Às vezes, é Deus preparando um milagre que não pode ser explicado. E eu comecei a escrever esse capítulo quando o cenário ainda dizia não. Era mais ou menos entre o dia 20 e 25 do mês e os números não fechavam. As metas não batiam e tudo apontava para um único cenário: não ia dar. Eu estava vivendo um novo ciclo, uma nova empresa, um novo desafio, uma responsabilidade maior. E o que parecia crescimento era, mas crescimento às vezes não vem com aplauso, ele vem com pressão. Processos mais lentos, decisões que não dependiam de mim, metas e regras que mudavam, e um time maior, mais complexo, ainda em construção. E de repente, eu já não dominava mais o cenário. No mês anterior, nós tínhamos feito quase 150% das metas, mas agora, na penúltima semana do mês, o nosso número ainda girava em torno de 50% e ocupávamos o último lugar do estado. E isso mexeu comigo. Eu me perguntei: será que fui eu que fiz isso? Será que eu confiei mais em mim do que Deus? Será que eu deixei o orgulho e o ego me dominarem? Porque quando tudo está dando certo, é fácil a gente confundir resultado com controle. Mas Deus, na sua sabedoria, fez algo que só quem já viveu entende. Ele nos tira do controle para nos lembrar quem sustenta de fato tudo. E isso não é punição, é alinhamento. Foi nesse lugar, entre a frustração e a oração, que algo dentro de mim mudou. Porque quando o cenário piora, não significa que Deus saiu de cena. Às vezes, significa que Ele está preparando algo que só pode acontecer ali, no impossível. E então Deus me lembrou de Lázaro. Jesus sabia do seu quadro. Ele podia ter ido antes, mas não foi. Ele esperou. E enquanto ele esperava, Lázaro morreu e foi enterrado. E quando Jesus chegou, disseram: já não adianta mais, o corpo já fede. Porque na lógica humana era o fim, mas no reino era o começo. Porque Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele chega no ponto certo, onde ninguém mais acredita, para que não reste dúvida de que foi ele quem fez. Mas no meio disso tudo, me veio um outro confronto. Amar o Evangelho é simples. Difícil é amar Judas, porque é fácil amar quando há troca. Mas e quando não há? Mas Jesus, ele não amou Judas depois. Ele amou antes e durante, sabendo que ele o trairia. E isso me quebrou, porque eu percebi que até ali eu queria viver o Evangelho, mas ainda escolhia quem merecia o meu amor. E o Evangelho não funciona assim, ele se prova no contrário. E talvez o maior milagre desse processo não tenha sido o resultado que veio depois, tenha sido o meu coração, que continuou firme sem endurecer, que conseguiu corrigir sem ferir e que conseguiu se posicionar sem se contaminar. E então Deus me levou até a história de Elias, um homem que orou e não viu nada. Orou novamente e continuou sem ver, 7 vezes, até que na 7ª apareceu uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, como está escrito lá em 1 Reis 18, do 43 ao 45. E ali eu entendi. O problema não é a ausência de resposta, é a nossa pressa em parar na 6ª vez. E então o mês virou. O que parecia impossível aconteceu. O time bateu meta, ninguém zerou a variável e nós fechamos em 100%. Mas não foi por força, não foi por estratégia, nem por controle. Foi Deus. Simplesmente Deus. Eu lembro que eu orei: Senhor, eu fui até onde os meus braços alcançavam. Agora é só o teu favor que pode fazer o milagre acontecer. E ele fez. E ali eu entendi. Não era sobre o resultado em si, era sobre a fé, mesmo quando ainda não havia sinal. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, esperando um sinal. Mas eu espero de verdade que esse episódio tenha te lembrado de algo. Deus não trabalha apenas no visível, Ele trabalha no impossível. E se você está na 6ª vez, não pare, porque às vezes o milagre já começou, mas ainda é só uma pequena nuvem. E se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também está quase desistindo,
porque às vezes o milagre que alguém precisa ouvir vem através de você. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, processos e milagres que começam no invisível. Textos que carregam cenários improváveis, respostas inesperadas e encontros reais com Deus no meio da vida comum. Capítulos que, assim como esse, te lembram que no fim, nunca é quando Deus ainda está escrevendo. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!